e eu vou falar sobre a história da Escócia. No século I d.C., diversos povos habitavam a região da atual Escócia. Os romanos invadiram por volta do ano 80 também depois de Cristo. Mas mesmo eles tendo conquistado a Inglaterra e Gales, eles não conseguiram dominar o povo da região. No século V, 4 povos fundaram reinos na região: os Pictos, os Bretões, os Anglos e os Escotos. Os Escotos foram os que mais trabalharam para a unificação dos reinos na Escócia. Em 1296, o rei da Inglaterra invadiu a Escócia, declarando-se seu monarca. O povo escocês lutou contra o Império Inglês. William Wallace e Robert Bruce foram os heróis na Guerra da Independência da Escócia. Em 1328, a Escócia tornava-se independente, com Robert Bruce como seu rei. Eu vou falar sobre a cultura escocesa. Podemos afirmar que a cultura escocesa compreende um conjunto de simbolismos, crenças, costumes e leis da Escócia e de seu povo. Entre seus aspectos mais famosos, temos o uso do kilt e o monstro do Lago Ness. No esporte, a Escócia volta-se principalmente ao rugby e também é conhecida como o lar do golfe, pelos seus grandes campos. Além disso, há o Highland Games, um evento anual que reúne os países celtas e fazem competições de música, dança e força. Em português, os Highland Games significam os Jogos das Terras Altas. Entre as comidas típicas do país destacam-se o salmão, o rags, o caldo de cervo e o Scot broth, que traduzindo seria um caldo de carne. Citados anteriormente, o kilt e o Lago Ness fazem parte da cultura escocesa. O kilt é usado em competições de dança e gaita nas terras altas, e antigamente era usado apenas por homens. O kilt é uma peça do tipo saia sem bifurcação na altura do joelho. Sobre o monstro do Lago Ness, ele seria uma criatura pré-histórica que habitaria no Lago Ness. Ele é parecido com uma serpente ou um réptil marinho. Apesar de não ser comprovada, a lenda de Ness é mundialmente famosa. Eu vou falar sobre a gramática da Escócia. Assim como o Reino Unido, a Escócia se fala o inglês, mas além do inglês temos o gaélico escocês e o scots, que é uma língua germânica parecida com o inglês. Apesar do gaélico não ser uma das línguas mais faladas pelos escoceses, é comum vermos essa língua na maioria das placas desse país. Então sim, a Escócia possui 3 línguas, mas a mais falada por lá é o inglês, que é um inglês que soa tão diferente que quem não está acostumado acha que é uma língua diferente. É normal que as pessoas confundam o inglês com o scots, mas são duas línguas totalmente diferentes, e o scots é falado por uma pequena parte da população. O inglês escocês surgiu como uma mistura do Scots com o inglês trazido pelo povo da Inglaterra no século XVII. Após a Escócia se unir à Inglaterra em 1707, houve múltiplas variações na língua, porém ela permaneceu autônoma. O gaélico foi trazido pelos celtas no norte da Irlanda no século V e se tornou a língua dos bardos. Atualmente ela é falada por 60 mil pessoas. Embora o gaélico seja falado por menos de 2% da população, existem diversos programas e jornais de rádio que disponibilizam seus programas na língua gaélica. O inglês falado pelo sul do país costuma ser um inglês bem mais claro, mais fácil de entender. Já no norte e no oeste costuma ser um inglês mais difícil de entender. O gaélico escocês chegou ao país no século V, quando os irlandeses se instalaram na costa ocidental do país. Apesar de 2% da população falar a língua, o parlamento escocês está trabalhando para oficializar a língua juntamente com o inglês. Eu vou falar sobre a pronúncia da Escócia. Bom, como falado anteriormente, a Escócia possui 3 idiomas: o inglês escocês, o gaélico escocês e o scots. Entre suas características únicas temos a pronúncia do R, que se destaca por ser um pouco enrolado. A pronúncia dele assemelha-se com a forma que dizemos as palavras como frase, prato e cravo. Além disso, a forma que os escoceses pronunciam as vogais é diferente da forma que estamos acostumados a ver no inglês da Inglaterra. Por exemplo, I torna-se A. A seguir temos outros exemplos de vogais no inglês escocês. Nas consoantes também há diferença de pronúncia, assim como podemos ver na tabela a seguir.